Pra variar, eu como sempre surfando contra o hype, afinal quando todo mundo tava falando de Divertidamente 2, eu simplesmente ignorei, só porque eu queria esperar as imagens com qualidade boa sair. E eu vou dizer uma coisa, hoje em dia é absurdo o nível que as gravações, se é que você me entende, estão sendo feitas, porque já tinha uma qualidade muito boa há muito tempo atrás. Só que é aquilo, né, independente de qualidade boa ou não pra usar as imagens no vídeo, a Disney não ia gostar, afinal de contas, o filme ainda tava no cinema. Mas agora ele finalmente lançou oficialmente, digitalmente falando, então finalmente poderei falar. Divertidamente 2 é melhor do que o primeiro? Não, definitivamente não. Isso é um tipo de problema? Com certeza não. Eu não sei porque a gente tá hoje em dia com essa coisa de que se a continuação não for melhor do que a antecessora, seja a segunda, terceira ou o que for, automaticamente é ruim, é indigna. O que não faz nenhum sentido. Se a continuação ela se justifica, se ela é boa e faz valer o tempo que você tá ali assistindo, pra mim já tá ótimo. Divertidamente 2 me provou exatamente isso, que a continuação ela não precisa superar o anterior pra ser boa. E no caso de Divertidamente 2 é completamente justificada a existência. Na verdade, a gente já esperava que ia ter uma sequência, né? Porque o final do primeiro filme dá um ganchinho pra isso. E na minha opinião, valeu super a pena o tempo que eu passei assistindo esse filme. Na verdade, eu adorei. Por mais que eu ainda ache o primeiro melhor, eu provavelmente vou assistir bem mais o segundo. A outra coisa que eu queria comentar é que rolou um papo de mas é igual o primeiro filme e não sei o que. E na real, não. Se eu for usar uma analogia de bolo, por assim dizer, a cobertura realmente vai parecer que é a mesma coisa do primeiro filme. Mas quando você olha o recheio, você vai perceber que não, sabe? A ideia base, sim, eles foram jogados pra fora da sala de controle da Riley e eles têm que voltar de volta. Só que aí que vem a jogada. Toda a aventura é completamente diferente. Tem muito mais personagem no lado de fora da sala de controle. Tem muito mais dinâmica. Tem muito mais personagem que pode aparecer com mais tempo de tela e ser usado de uma maneira decente. Enquanto isso, a gente ainda tem o lado do pessoal que tá lá na sala de controle da mente da Riley, que são novos personagens, são uma dinâmica completamente diferente do que a gente tinha no primeiro filme, o que já é completamente fora da curva. Não fora da curva, mas pelo amor de Deus, justifica, sabe? E é claro, a dinâmica da Riley também é completamente diferente do primeiro filme. Eu já vou dar um spoiler sobre a Riley, a dinâmica dela é muito mais relatable, igual o pessoal fala, do que qualquer outra coisa. Que é basicamente... é mais identificável do que o primeiro filme, pelo menos na esmagadora maioria. Mas pra falar a verdade, o primeiro filme ainda bate um pouquinho diferente em mim. Porém, antes de ir direto pros personagens e falar sobre eles, eu quero falar sobre um bagulho que eu achei que tinha sido superado desde que os trailers e o filme foi lançado, mas pesquisando pra poder fazer esse vídeo, eu encontrei várias imagens e fanarts onde me mostraram que o pessoal ainda acredita muito fortemente no bait que a Disney criou. De forma bem resumida, a Riley tem interação com uma personagem nos trailers, que é uma garota que ela admira muito, tal. E aí o pessoal falou, haha, a Riley é gay. E aí no filme tem um momento em que tem um grande segredo da Riley, que tem uma cena pós-créditos que fala o que é e blá blá blá. E o pessoal falou, haha, o grande segredo é que ela é gay. E eu fiquei tipo, gente, é um filme da Disney, quer dizer... é feito pela Pixar, mas a Disney tá no meio. Vocês acham mesmo que a Disney ia fazer um bagulho desse? A Disney! Os caras cancelaram o desenho que tinha uma das melhores representatividades que eu já vi pra fazer esse filme aqui e dizer, olha só, estamos sendo bem representativos, fazendo um bagulho mais porco que eu já vi. É claro que eles não iam mexer assim nessa franquia. Sem falar que o pessoal parece ter esquecido que no primeiro filme o pessoal meio que dá um romance lá pra Riley. E tem um curtazinho que aparentemente é canônico, onde ela sai pro encontro com o garoto. Então, enquanto a Pixar estiver na mão da Disney, supera, rapaziada, supera. Dito isso, vamos finalmente falar dos personagens do filme, porque, meu Deus do céu, o filminho pra ter personagem pra caramba. E pra minha genuína surpresa, todos os personagens foram bem utilizados. É claro que nem todo mundo ali vai ter um grande desenvolvimento ou algo do tipo, mas pelo amor de Deus também, não precisa. Não é porque um personagem tá na tela que automaticamente ele tem que ser o maior desenvolvimento do mundo. Tudo que o filme precisa fazer é justificar o motivo do personagem estar ali. Fez isso? Beleza. E nesse filme eles fazem basicamente isso com uma montanha de personagens. Muitos ali são justificados a existência deles ali. Eles têm um motivo, eles têm uma razão, vão ser importantes pra alguma coisa, seja no começo, no meio... ou no final do filme. E na minha opinião, eles meio que dobraram, quer dizer, não é minha opinião isso aqui, eles obviamente dobraram o nível, a quantidade de personagens que eles fizeram, mas na minha opinião, eles usaram muito bem quase todos. Eu digo quase todos porque meio que a inveja eu acho que é que menos brilha, por assim dizer, mas pra mim tá tudo bem, porque no caso a Riley tá com o quê? 13 anos, e a inveja começa a atacar realmente dos 14 em diante, na minha visão, pelo menos.
Então ok, provavelmente ela vai ter mais peso nos próximos filmes. E a gente já vai falar depois desses próximos filmes. Só que se tem uma coisa que eu gostei bastante são os personagens lá no arco de retorno pra mente, o controle da mente da Riley, sabe? Porque primeiro, eles mantiveram todo aquele desenvolvimento que a Alegria teve lá no primeiro filme e eles ainda dão mais desenvolvimento pra essa personagem, que começa lá, obviamente, no começo do filme e lá no final vai se concretizar, o que eu achei muito da hora. E como meio que a Tristeza já teve todo o foco dela lá no primeiro filme, eles meio que jogaram ela não de canto, mas era uma missãozinha stealth lá pra ela, enquanto o restante das outras emoções conseguiram ter seus momentos de brilho, seus momentos de piada e tudo mais e destaque, onde eles meio que são bem importantes. E aparentemente todo mundo ficou bem oriçado com a nojinho nesse negócio. Acredite em mim, eu tava pesquisando thumbnail, imagens pra fazer a thumbnail desse vídeo e, meu amigo, e olha que eu ainda tava numa zona segura. E se eu na zona segura eu tava vendo o que eu tava vendo, eu tenho até medo de parar e atravessar onde que o sol toca e ver o que vai ter ali. Mas enfim, quanto às emoções, aos personagens, enfim, lá na sala de comando da Riley, é óbvio que a ansiedade é o destaque maior. Não existe nenhuma dúvida de que ela é antagonista desse filme, mas antes vamos falar das outras. Eu gostei que, obviamente, o Vergonha teve bastante importância, por assim dizer. Faz sentido, na minha opinião, e eu também gostei que a conexão dele com a Tristeza. Até mesmo o Tédio, eles basicamente conseguiram dar uma certa importância com o negócio do controle e tudo mais. Então, parabéns, ótimo, não tenho o que falar, foi muito bem. Eu já falei sobre a inveja, então não tem por que eu repetir aqui. Então vamos falar, obviamente, da ansiedade. Primeiramente que eu adorei o design. Pelo amor de Deus, que design bom, velho. E assim, eu vou ter que falar uma polêmica aqui. Eu não vi na versão dublada do filme. Ai, porque não sei... Não é porque tem Star Talent ou coisa do tipo. É porque quando eu assisti, minhas fontes só tinham na versão com a dublagem original. Então meio que toda a minha avaliação para interpretação dessas coisas vai para a versão original da personagem. Que no caso é a dublagem original. E cara, eu adorei. Encaixou como uma luva. Todo o arco dela é maravilhoso. Inclusive tem uma cena dela que eu quero muito ver como é que ficou no dublado, porque no original em uma tradução livre seria basicamente: Alegria, eu sei que você tá aí dentro. Por algum motivo eu adorei essa cena no filme e eu quero muito ver como é que ficou na versão dublado. Mas no final das contas o que mais me impressiona sobre os personagens é justamente o fato de que a gente tem o dobro, ou até mais do que a gente tinha. É claro que a gente tinha mais, o que eu tô falando? A gente tem mais do que o dobro de personagens que a gente tinha no primeiro filme. E na minha opinião, eles conseguiram trabalhar muito bem, cara. Eu lembro de literalmente todos os personagens desse filme. E é muito absurdo isso acontecer. Nem mesmo o Gato de... Não, brincadeira, eu lembro de todos os personagens de Gato de Botas 2. Mas assim, é muito doido como eles conseguiram botar 300 personagens na tela. E ainda assim você consegue lembrar de todos, porque cada um deles teve alguma importância. Eu queria que um filme centenário soubesse como fazer isso. Mas outra coisa que eu gostei muito nesse filme é a Riley. Porque no primeiro filme, na minha opinião, o ponto alto de toda a animação era justamente ver o que estava acontecendo com a Riley, fora da mente dela. Como ela estava lidando com aquelas coisas, como ela estava sentindo sobre tudo. E as paradas que ela faz por causa de toda a maneira como a situação estava afetando ela. E nesse filme, meu amigo... Eu não sei quem usou esse termo, mas cara, é muito identificável a maioria das coisas que acontecem ali, sabe? Se você não passou por alguma daquelas coisas, você vai passar. Por exemplo, a Riley descobrindo que os amigos dela vão, as amigas dela vão pra outra escola e ela vai ficar sozinha. Cara, se você nunca passou por isso, parabéns, você tem uma sorte muito grande. Ou como eu disse, você vai passar. Mas ver ela ficando em pânico e tipo, depois ficar muito triste, mas ter que segurar o choro. E aí depois a questão de que, tipo assim, já que ela ia ficar sem as amigas dela, ela precisava se enturmar com as pessoas legais, assim, pra depois não ficar sozinha no ensino médio. E é muito da hora essa parte, porque é uma situação que a gente meio que passa na realidade, sabe? Você sempre vai tentar se enturmar com a galerinha legal, a galerinha popular e coisa do tipo. E no caso da Riley, normalmente ela estaria cagando. Mas como tinha toda essa situação onde ela não queria ficar sozinha quando ela fosse pro ensino médio, cara, deixa a cena inteira ainda melhor. No caso, a situação, não a cena em si. Mas enfim. Outra parte que eu acho maravilhosa é ela tentando se encaixar com aquele pessoal. E a gente vê várias cenas onde ela meio que finge não gostar de coisas que ela gosta, esconde os verdadeiros desejos. Desejo não é a palavra. Esconde os verdadeiros gostos dela só pra se encaixar naquela outra turminha, tá ligado? É muito bizarro como essas cenas são incrivelmente bem feitas. Mas eu acho que se tem uma cena preferida pra mim é a cena... Óbvio, além da ansiedade que eu vou falar daqui a pouco, do ataque de pânico, na verdade, é ou ansiedade, ou ataque de pânico. Enfim, você me entendeu. É a cena que ela tá tentando dormir e a cabeça dela não deixa ela dormir, fazendo ela imaginar 1000 situações. Cara, o que esse negócio é real é brincadeira, velho.
Os caras realmente acertaram muito nessa parte. Inclusive, eu acho essa cena muito subestimada. Óbvio, a cena do ataque de pânico é maravilhosa. A maneira como eles fizeram é incrível, mas eu já vou falar dela. Mas essa cena dos sonhos e como ela fica brisando com um monte de coisa que nem aconteceu ou que talvez nem aconteça. Nossa, é maravilhosa essa cena, maravilhoso. Mas é claro, tem a cena do ataque da cidade que caramba, véi. Assim, vamos ser muito honestos aqui, sabe? No geral, no ponto, assim, animações eles não teriam meio que essa obrigação, esse senso crítico de fazer uma cena de ataque de pânico verdadeiramente genuína e bem feita e não sei o que. Porque querendo ou não, ainda existe aquele preconceito de que é uma animação e não precisa levar tão a sério. Em pleno 2024 vai ter gente que vai chegar aqui e vai falar isso pra você. Mas o fato deles terem levado isso a sério e terem feito aquela cena tão maravilhosa, nossa senhora. Obrigado, Pixar. Finalmente você está acertando depois de vários erros. Assim, eu não tenho o que falar. Essa cena é maravilhosa e tem uma parte no vídeo do Sessão Nerd que ele descreve a parada sobre como algumas pessoas usam uma técnica pra se acalmar e tem essa cena no filme da Riley fazendo exatamente isso. Cara, essa cena no geral é maravilhosa, velho, maravilhosa. Por mais que, como eu disse, eu sinta um peso maior na jornada da Riley no primeiro filme, nesse daqui, nossa, eu adoro, velho. Eu adoro toda a jornadinha da Riley e depois quando ela finalmente se acalma e vê que não precisa ficar tão paranoica igual ela tava. Cara, na moral, é muito bom, nossa senhora. Eu queria ter um pouco mais de inteligência pra conseguir falar de forma mais decente sobre todo esse arco. Mas enfim, vamos comentar da história. Continuo não tendo inteligência, mas eu quero falar algumas coisinhas. Por exemplo, eu gosto como no começo do filme tem uma piada adulta, quer dizer, tem várias coisas adultas, mas tem uma piada adulta ali que é maravilhosa, que é o do pai achando que agora que eles vão ficar o final de semana livre, ele vai poder fazer a festa. Se é que você me entende. Mas aí a mãe só fala, né, a gente pode limpar os bagulho ali e aqui, né? E o detalhe é que essa piada eu só peguei depois de ver o Clark falando e o vídeo o Ranieri no Sessão Nerd falando. Senão ela tinha passado despercebida, ou talvez eu veria depois, mas enfim. E depois tem uma outra cena em que a mãe da Rory pergunta meio que se tá tudo preso, peso apertado, que é basicamente ela perguntando sobre o absorvente e tal. Porque quem não entendeu, a Rory entrou na puberdade nesse filme. E é uma cena tão assim, rapidinha, que passa tão rápido que se você não perceber, não prestar atenção no caso, você não percebe. E tipo assim, esse tipo de cena são as minhas favoritas. Quando eu me vi isso aqui, eu prestei atenção, eu falei, caralho, olha isso aqui. Quando eu notei essa cena, eu falei, olha, conseguiram fazer. Fizeram um negócio legal. Aí automaticamente eu lembrei de Tony Red, que é basicamente gritante na tua cara. E talvez seja isso que irritou as pessoas, o bagulho ser tão gritante. Sei lá, também isso não importa. Eu só achei muito legal como o negócio é tipo, é liso. Se você não prestar atenção, você não percebe. E é claro que tem a cena da Riley meio que quase chorando, mas tendo que segurar. Porque, mano, ela acabou de saber que vai perder as amigas. Pra falar a verdade, eu não sei se isso acontece no meio do filme. Mas tem aquela cena do personagem de videogame que aquilo ali me quebrou de um jeito, velho. De um jeito. Eu também queria saber por que esse personagem aqui parece aquele protagonista de Ori in the Dark. O filme da Dreamworks que foi uma decepção pra muitos. Pra mim, eu só tipo, né. Agora, quando se trata do fim... Talvez a parte que eu mais destacaria, na verdade a parte que eu mais destaco sem dúvidas, aquele callback do primeiro filme foi maravilhoso pra mim, velho. Quando eu vi aquilo eu fiquei tipo, eu notei. Também era meio óbvio de notar, né, pelo amor de Deus. Caso você não lembre, eu te refresco a memória. No primeiro filme, todo mundo achava que a alegria deveria assumir o controle das emoções. Só que na verdade quem deveria fazer isso era a tristeza. E nesse filme agora, quem deveria fazer isso era a alegria. E quem fala isso pra alegria é a tristeza. Sendo que no outro filme foi totalmente o contrário. Nossa, assim, eu sei que é simples, eu sei que pra muita gente isso é, nossa, é óbvio, não sei o que. Só que pra mim é uma parada que é tão simples, mas foi tão bem feitinha, tão bonitinha, que eu adorei tanto. Que sendo muito honesto mesmo, essa partezinha eu acho que é a minha cena preferida do filme assim. Se não tivesse aquela parte do sonho, que eu também acho maravilhosa. Na verdade esse filme ele tem um monte de ceninha que eu gosto. É difícil decidir qual é a melhor cena ou qual é a minha cena preferida. No caso, qual é a minha cena preferida e qual pra mim é a melhor cena. Sim, parece a mesma coisa, mas de certa maneira não é. Recentemente eu tenho evitado falar sobre animação no geral da parada assim, porque meio que é mais do mesmo quando se trata do 3D, sabe? Olha, tá bonito, olha o realismo e não sei o que. E assim, a animação de 3D com qualidade hoje em dia é algo que, pelo amor de Deus, é o mínimo, é o esperado. Porém, entretanto, a gente ultimamente não pode garantir isso de grandes empresas, sabe? Já que a gente teve um filme aí que tentou fazer um bagulho diferente, mas não quis meio que realmente deixar os animadores fazerem um negócio diferente, de testarem, de brincarem.
Esse ano mesmo, a gente teve um filme de uma franquia já famosa que teve um orçamento patético. Então ver um estúdio que já, pelo menos até onde eu lembro, sempre conseguiu manter a animação tendo uma qualidade muito boa. Porque, convenhamos, você pode falar mal da Pixar o quanto você quiser, mas a qualidade da animação deles sempre foi muito boa. E saber que eles continuam nessa, pra mim acalma um pouco, sabe? Me deixa menos, não sei como definir. Além disso, eu gostei que, óbvio, foi uma animação que melhorou do primeiro filme. Isso aí todo mundo já esperava. Mas, duas coisas. Eu não vejo ela sendo tão realista e coisa do tipo. Eu ainda olho e falo, é cartunesco, é uma animação. Isso não é ruim, porque eu não gosto muito dessa animação realista. Pra mim vai contra a ideia da animação e te limita muito. E outra coisa que eu também gostei é que eles não seguiram aquele design redondinho dos personagens com as caras tudo redonda, igual a Pixar tava fazendo recentemente. Não tenho nada contra, só que quando você faz muito, meio que cansa. Mas assim, vamos lá, no momento que eu tô escrevendo e falando sobre tudo isso aqui, o filme ele tá quase passando o Rei Leão em questão de bilheteria, o remake no caso, que por algum motivo é considerado animação e pra mim isso não faz sentido. Eu sei o conceito, porque é considerado animação, eu não sou tão burro assim. O que eu quero dizer é que pra mim não deveria ser considerado... você me entendeu, pelo amor de Deus, não precisa ficar explicando tudo também. O ponto é que todo o sucesso financeiro, de crítica que esse filme tá tendo é super merecido, cara. Nossa senhora, como é bom ver a Pixar finalmente fazendo uma continuação que eles realmente queriam fazer. Porque eles falaram por muito tempo, não, a gente quer fazer um filme do Lightyear e não sei o que. Aí saiu aquela bosta. E como Toy Story era um dos grandes sucessos, a Disney foi lá e falou, faz um Toy Story 4. E a gente tá vendo aí o 4, que aparentemente vai ser apagado por causa da história que o 5 tá contando. Mas história para outro dia. O ponto é, o terceiro filme vai acontecer, isso já é um fato escancarado na nossa cara. Os caras estão literalmente fazendo uma série que se passa entre o primeiro e o segundo filme. Você acha que um terceiro não vai acontecer? E não vai demorar muito também não, tá? Acho que vai ser na mesma faixa que entre o primeiro e o segundo. Mas eu genuinamente acho que a gente tá falando da nova trilogia de peso da Pixar. O que Toy Story foi, sabe? Mas no geral, Divertidamente 2 pra mim foi muito bom. Eu não vou dizer que é o melhor filme de animação de 2024, porque, primeiro, a gente ainda tem o The Wild Robot, ou Robô Selvagem, para ser lançado literalmente mês que vem. Eu ainda não reassisti Ultraman Rising, que inclusive é uma das animações mais injustiçadas desse ano, e eu meio que botei esse filme Ultraman Rising melhor que Divertidamente 2. Então eu meio que preciso reassistir esses dois filmes, meio que com uma diferença de tempo bem pequena, para decidir qual que era o melhor ou não. E também porque, vamos ser honestos, a competição de animação desse ano não tá lá essas coisas. Mas enfim, enquanto não chega Divertidamente 3, assista Freedom. Bye!